Bom, gente, nessa aula não teve jeito, né, da gente ter a nossa live, então vamos por aqui mesmo, né? Nessa aula nós vamos ver a lei dos senos e a lei dos cossenos, tá bom? Então nós estamos na apostila 5. Apostila 5, frente 5, aulas 18 e 19. Então, nós vamos ver duas aulas hoje, tá? Aí, na próxima aula, a gente faz as questões dessa matéria aqui, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, então, nós vamos ver a lei dos senos. Aí, aqui tem a demonstração, gente, de onde que vem a lei dos senos, tá? Aí, nas questões, nós vamos aplicar isso que tá sendo falado aqui, né? Claro que não vai pedir para você demonstrar isso aqui, mas você tem que saber de onde que vem, que eu acho que fica mais fácil de entender, né? Se a gente souber de onde que vem. Então, vamos lá. Isso aqui, gente, tá na apostila, tá? Tá igualzinho tá lá na apostila. A seguir, está ilustrado um triângulo ABC qualquer inscrito em uma circunferência de raio R e centro O. Então, nós temos uma circunferência e o triângulo está inscrito. Então, o que é um triângulo inscrito, gente? Os vértices do triângulo ficam sobre a circunferência, né? Então, nós temos uma circunferência de raio R, olha só, a distância do C até o O ou do O até o D, são os raios, né? E o centro da circunferência, que aqui tá chamando de O. Aí temos algumas observações aqui, olha só. Nota-se que CD é diâmetro. Então, olha, do ponto C até o ponto D, como tá passando pelo centro, então é o diâmetro, né? São dois raios. CBD é um ângulo de 90 graus. Então, olha só, esse ângulo aqui, ó, 90 graus. CBD. Por que ele vale 90 graus? Veja bem, do C até o D, esse arco CD, como CD é um diâmetro, então esse arco CD, ele vale 180 graus, né? Metade de uma circunferência. Então, se ele vale 180 graus, lembra daquela regra lá na circunferência? O ângulo inscrito é sempre metade do arco. Então, se esse arco é de 180 graus, esse ângulo aqui, que é o ângulo inscrito correspondente a esse arco, é metade. Então, esse ângulo é um ângulo de 90 graus, tá bom? Sempre o ângulo inscrito é metade do arco, né? O triângulo BCD é um triângulo retângulo, né? Olha, BCD, um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é o diâmetro, certo? AD, o ângulo A, ele é igual ao ângulo D. Agora, vamos ver por que o ângulo A é igual ao ângulo D. Veja bem, o ângulo A, gente, ele corresponde a esse arco aqui, não é? Olha, o ângulo A é desse arco. E o ângulo D também é desse arco. Veja bem, olha, o ângulo A é o arco CB e o ângulo D também é o arco CB. Então, quer dizer que esses ângulos são iguais, ok? O seno do ângulo D é igual a A sobre 2R. Então, olha só. Nesse triângulo aqui, gente, ó, BCD, a gente tem um triângulo retângulo, né? Aí eu tenho um ângulo D aqui, que é um ângulo desse triângulo retângulo. Qual que é o seno dele? O seno é o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa, né? Então, o seno de D vai ser cateto oposto, que é A, sobre hipotenusa, que é 2 raios, ok? Então, o seno de D é igual a sobre 2R. Se esse é o seno de D, esse também é o seno de A, porque o ângulo A não é igual ao ângulo D, então eles têm o mesmo seno, né? Então, o seno de A também é, ó, aqui, olha, o seno de A também vai ser A sobre 2R, né? Então, aqui, olha. Aí, só mudando a posição, gente, então, A sobre seno de A, o Azinho sobre o seno de A é igual a 2 raios, né? Esse mesmo raciocínio que eu fiz com o ângulo A, eu posso fazer também com o ângulo B, né? Que é correspondente aqui, olha, no triângulo, sem ser no triângulo retângulo, né, gente? Nesse aqui, ó, no ABC. E eu posso fazer também com o ângulo C. Então, olha só, o Bzinho sobre o seno de B também vai ser 2 raios. E o Czinho sobre o seno de C também vai ser 2 raios. Aí a gente chega na lei dos senos. O que é a lei dos senos, gente? A medida... Aí aqui, ó, deixa eu só fazer o triângulo aqui de novo.
Para ficar mais fácil da gente entender. Aqui tá o A, aqui tá o C e aqui tá o B. Aí aqui é o Azinho, aqui é o Bzinho e aqui é o Czinho, certo? Então, o que é a lei dos senos? A lei dos senos diz o seguinte: a medida de um lado do triângulo está para o seno do ângulo oposto a esse lado. Então, olha, o Azinho está para o seno de A, assim como o Bzinho está para o seno de B, assim como o Czinho está para o seno de C. Então, o A está para o seno do ângulo oposto a ele, assim como o Bzinho está para o seno do ângulo oposto a ele, assim como o Czinho está para o seno do ângulo oposto a ele. E todas essas proporções, né, elas são iguais sempre a 2 raios. Então, você sempre vai analisar assim, ó, esse ângulo vai ser com esse lado, esse ângulo com esse lado e esse ângulo com esse lado. Sempre assim, tá bom? Então, é sempre um lado está para o seno do ângulo oposto a ele. É sempre ao que está oposto, certo? Essa é a lei dos senos. Ah, eu posso só decorar isso aqui, a lei dos senos? Pode, gente, mas é bom a gente entender de onde que vem, né? Porque fica mais fácil de aplicar depois, certo? Agora vamos ver a lei dos cossenos. Bom, agora vamos ver então a lei dos cossenos. A gente viu a demonstração da lei dos senos, né? E tem também a demonstração da lei dos cossenos. A seguir, tem-se um triângulo ABC qualquer. Isso aqui, gente, a lei dos senos e a lei dos cossenos, ela serve tanto para os triângulos obtusângulos como para os triângulos acutângulos, tá? Então, acutângulo é aquele triângulo que tem 3 ângulos retos, 3 ângulos agudos. E o obtusângulo é aquele triângulo que tem um ângulo obtuso, que não tem como ter mais de um ângulo obtuso, né? Então, essas regras servem para os 2 triângulos, tanto para o triângulo obtusângulo, que é aquele que tem um ângulo obtuso, ou para o triângulo acutângulo, que tem 3 ângulos agudos, tá bom? Então, vamos lá, lei dos cossenos. A seguir, tem-se um triângulo ABC qualquer. Então, aqui tá até parecendo um triângulo retângulo, né, gente? Mas não é um triângulo retângulo, não, tá? É um triângulo qualquer. Nota-se que, então aqui, olha só, nós temos um ângulo A, um ângulo B, aí aqui é o vértice C, aí temos os lados Azinho, que é o oposto ao ângulo A, Bzinho, que é o oposto ao ângulo B, e Czinho, que é o oposto ao ângulo C. Aí aqui foi traçada a altura desse triângulo, tá bom? E a altura é sempre reta, né? É perpendicular ao lado. E nós temos aqui a medida a medida do C, que foi dividida em N e C menos N. Beleza, então vamos lá. Nota-se que o triângulo CPB, observe o triângulo CPB, esse triângulo é um triângulo retângulo, né? Porque se o H é a altura dele, então a altura vai ser perpendicular ao lado. A altura é sempre perpendicular ao lado. Então, o triângulo CPB é retângulo. E o triângulo CPA também é retângulo, né? Aí foi aplicado o teorema de Pitágoras no triângulo CPB. Olha, teorema de Pitágoras, então vai ficar a hipotenusa ao quadrado, né? É igual a h ao quadrado mais o c menos n ao quadrado. Beleza, teorema de Pitágoras. A mesma coisa foi feita no triângulo CPA. Hipotenusa ao quadrado, b ao quadrado, é igual a h ao quadrado, cateto ao quadrado e n ao quadrado, certo? Aí nós temos aqui, gente, olha só, essa equação e outra equação. Nós temos 2 equações. Quando a gente tem um conjunto de equações, né, que é um sistema de equações, o que a gente pode fazer? A gente pode somar as equações, pode subtrair as equações, não é? Desde que tudo que você fizer no primeiro membro, você também faça no segundo membro. Então, aqui, para a gente chegar na fórmula, o que foi feito? Foi subtraída a primeira equação da segunda. Então, foi feita uma subtração. Então, a ao quadrado menos b ao quadrado, olha, primeiro membro menos o primeiro membro da outra equação é igual. Aí, o h ao quadrado menos o h ao quadrado cancelou, né? E vai ficar c menos n ao quadrado menos o n ao quadrado. Aí, depois, foi desenvolvido essa diferença aqui, olha. Aqui eu tenho o quê? O quadrado da diferença. Então, eu repeti a primeira parte, e aqui ficou o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Depois, n ao quadrado menos n ao quadrado, cancela. E aí, a gente chegou nisso aqui, olha. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2cn.
Beleza, temos essa equação. Aí agora, lá no triângulo CPA, observe aqui, ó, esse triângulo retângulo, CPA, o cosseno do ângulo A, o que é o cosseno, gente? Num triângulo retângulo, né? Cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? Então, o cosseno do ângulo A é igual ao cateto adjacente, que é N, sobre a hipotenusa, que é B. Então, eu posso falar que o N é igual a B vezes o cosseno de A, né? Só multiplicando cruzado aqui, ó, porque aqui de baixo é 1, né? Então, foi só multiplicado cruzado. Então, nós chegamos numa segunda equação, numa equação 2. Aí, depois, nós vamos pegar, substituir essa equação 2 lá na equação 1. Aonde tem N, olha, tá vendo que aqui tem um N, ó, multiplicando C? O N, ele foi substituído por B menos B vezes cosseno de A. Então, nessa equação aqui, olha, onde tem N, foi colocado B vezes cosseno de A. Aí, olha como que ela ficou. A ao quadrado é igual B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes, olha, aqui tinha um C, não é? Multiplicando. Vezes o C tá aqui, ó. Vezes o B vezes o cosseno de A. Então, aí nós chegamos o quê? Na lei dos cossenos. Então, o que é a lei dos cossenos? Quando você tem um triângulo qualquer, vou só fazer o desenho aqui, porque esse aqui tá muito rabiscado, tá? Então, aqui a gente tem um ângulo A, aqui é o Azinho, aqui a gente tem um ângulo B, aqui é o Bzinho, aqui a gente tem um ângulo C e aqui é o Czinho. Então, olha, A ao quadrado, então é a medida de um lado ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos outros dois lados, então B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes a multiplicação deles, vezes o cosseno do ângulo formado por eles. Então, olha, você tem que lembrar o seguinte, se o A estiver isolado, a gente vai usar o cosseno do ângulo que está oposto, então o cosseno do Azão. Então, o mesmo raciocínio é se eu fizesse com o B, olha, só que aí aqui ficaria o cosseno do Bzão. Se fosse com o C, cosseno do Czão, entendeu? É sempre ao oposto, sempre assim. Então, se a gente está isolando esse lado, então eu vou usar esse cosseno. Se for esse lado, eu vou usar esse cosseno, tá bom? E sempre dessa forma. Bom, gente, agora vamos ver como é que a gente calcula a área usando seno. Tá bom? Tem uma formazinha para a gente calcular a área de triângulo usando o seno. A área de um triângulo é em função de um ângulo. Vou só lembrar uma coisa com vocês aqui, ó. Vamos lembrar. Quando a gente calcula a área de um triângulo, uma das formas de calcular a área do triângulo é aquela base vezes a altura dividido por 2, né? Então, dessa forma, o que a gente precisa para fazer com essa forma? A gente precisa de dois lados, né? Sendo um base ou outra altura, e aí divide por 2. Então, conhecidos dois lados, né? Dois lados não, na verdade uma base e uma altura, né? Em relação àquela base que você tem. Outra forma, tem aquela fórmula do semiperímetro, vocês lembram dessa fórmula? Tem essa também, que é quando se conhece os 3 lados do triângulo. Tem uma forma usando o semiperímetro, que é a metade do perímetro, né? Para poder calcular a área de um triângulo também. E tem essa terceira, tem lá também no triângulo retângulo, né, gente? No triângulo retângulo, a multiplicação dos catetos dividido por 2, que na verdade é a mesma coisa que base vezes a altura dividido por 2. E tem uma outra forma também de calcular a área de triângulo, que é essa daqui que nós vamos ver agora, que eu não sei nem se vocês já sabem fazer por essa forma, que é usando um ângulo. Então, nesse caso aqui, você tem dois lados e um ângulo. Dá para achar a área de um triângulo quando se conhece dois lados e um ângulo também, tá bom? Então, vamos lá. A área de um triângulo em função de um ângulo. Seja o triângulo ABC qualquer mostrado a seguir. Então, aqui nós temos um triângulo ABC e os ladinhos aqui, olha, Bzinho, Azinho, Czinho, né? Então, olha, o Azinho está oposto ao ângulo A, o Bzinho oposto ao ângulo B e o Czinho oposto ao ângulo C. E está traçado também a altura desse triângulo.
Como é que eu sei que isso aqui é a altura? Em relação ao lado C, né, gente? Porque todo triângulo tem 3 alturas, né? Por que aqui é uma altura? Eu posso afirmar com certeza que isso aqui é altura. Porque é perpendicular. Olha só, como aqui está mostrando que tem um ângulo de 90 graus, então quer dizer que essa medida H, ela está perpendicular ao lado C. Então, quando isso acontece, a gente tem o quê? A altura do triângulo em relação a C, tá bom? Então, aqui não quer dizer que é a única altura, são 3 alturas, né? E aqui a altura H é em relação ao lado C, porque está perpendicular ao lado C, ok? Nota-se que, então, observando esse triângulo, o que nós temos? A área C vezes H dividido por 2. Né, que é aquela fórmula que eu falei para vocês. Quando a gente conhece um lado e a altura em relação a esse lado, eu consigo calcular a área do triângulo, né? Então, aqui, como eu tenho um lado C e eu tenho um H, que é a altura em relação a C, eu posso falar que a área desse triângulo é C vezes H dividido por 2, certo? E o seno do ângulo A, olha, observe esse triângulo aqui, ó, esse triângulo. O que vai ser o seno do ângulo A? Cateto oposto, H, sobre hipotenusa, né, gente? Porque aqui é um ângulo de 90 graus, então isso aqui, o B, vai ser a hipotenusa desse triângulo, né? Então, o seno de A é o cateto oposto, que é o H, sobre a hipotenusa, que é o B, ok? Então, o seno de A é igual a H sobre B. Então, eu posso falar que o H é igual a B vezes seno de A, né? Só multiplicando cruzado aqui, que debaixo do seno de A é como se tivesse 1, né? Então, H é igual a B vezes seno de A. Substituindo a equação 2 na equação 1, o que nós vamos ter? Observe, onde tem H, eu vou substituir por B vezes seno de A, no lugar do H. Então, a área, olha, a área, ela estava assim, ó, C vezes H dividido por 2. E pela segunda equação, a gente tem que o H é B vezes seno de A, certo? Então, aí, agora aqui nessa primeira equação, onde tem H, eu vou substituir por B vezes seno de A. Então, vai ficar assim, vai, ó, A área, né, é igual a C vezes B vezes seno de A sobre 2. Aí aqui, gente, essa forma que tá escrita aqui, olha, tá escrevendo a mesma coisa que isso aqui, né? Só tá organizado de outra maneira, tá? Assim, ó, A é igual a meio, porque tá dividindo por 2 aqui, né? Meio, vezes BC, vezes seno de A. Que é a mesma coisa, né? Tudo a mesma coisa. Então, olha só. O que nós temos aqui? A área de um triângulo é igual a metade da multiplicação de 2 lados, que aqui no caso é o B e o C, vezes o seno do ângulo formado por esses lados. Então, observe, aqui tem com B e C, aí aqui fez a mesma coisa com A e C, a mesma coisa com A e B. O que você tem que lembrar é sempre o seguinte, ó, vou só fazer o triângulo aqui de novo, então aqui vou chamar de ABC aqui, nem vou colocar igual aquele lá, ABC. Então, presta atenção. Aqui vai ser o Bzinho, aqui vai ser o Azinho e aqui vai ser o Czinho. A gente tá passando o trem aqui perto da minha casa, tá fazendo um barulhão, né? Aqui é Czinho. Então, a área é o seguinte. Se a gente for usar esse ângulo aqui, então quer dizer que eu vou multiplicar esse com esse. Se a gente for usar esse ângulo aqui, então eu vou multiplicar esse com esse. Se a gente for usar esse ângulo, eu vou multiplicar esse com esse, tá bom? Então, você sempre multiplica os lados que formam o ângulo. Então, por exemplo, se eu for usar o ângulo B, esse aqui, então vai ficar metade de... Quais são os lados que formam esse ângulo? É o AC. Então, é AC vezes seno de B. Entenderam? Então, sempre tem que observar os lados que você vai usar. Os lados que você usa correspondem aos lados que formam o ângulo. Certinho? Agora, nós vamos ver área de quadrilátero.
Bom, gente, agora nós vamos usar o seno para calcular a área de quadrilátero. É uma outra formulazinha aqui para calcular a área de quadrilátero. Isso aqui praticamente não cai, tá, gente? Assim, eu nem lembro de ficar vendo muito isso aqui. Mas é bom a gente ver para desencargo de consciência mesmo, né? Então, vamos lá. A área de um quadrilátero em função das suas diagonais e do ângulo formado por elas. Então, é uma forma de você calcular a área do quadrilátero e nós vamos usar o quê? As diagonais desse quadrilátero e o ângulo que essas diagonais formam, tá bom? Então, vamos lá. Considere o quadrilátero PQRS. Então, nós temos um quadrilátero qualquer, tá? De diagonais. Aí, tá chamando as diagonais de Dzão e Dzinho. Então, uma diagonal aqui que é o Dzão e uma outra diagonal aqui que é o Dzinho. Mostrado a seguir. Observe que a área do quadrilátero pode ser encontrada por meio da soma das áreas dos triângulos que o compõem. Partindo desse raciocínio, é possível determinar a fórmula da área do quadrilátero. Então, veja bem. Esse quadrilátero aqui, quando você traça as duas diagonais dele, ele é dividido em 4 triângulos, certo? Então, aqui tá chamando esse ponto aqui, gente, ó, tá chamando ele de T. A imagem não tá muito boa, mas tá chamando ele de T. Então, nós temos o triângulo PQT, nós temos o triângulo PST, STR, RTQ. Então, tem 4 triângulos. A área do quadrilátero é a área da soma dos 4 triângulos, né? Porque é a mesma coisa, né? Juntando as 4 áreas dos triângulos, eu vou ter a área do quadrilátero. Então, a área QPRS, que é o quadrilátero, né? QPRS, é igual à área QTR, RTS, PTS e QTP, que são os 4 triângulos, certinho? Aí, nós temos o quê? Então, o que vai ser a área do quadrilátero? Aqui, gente, foi usado, o que nós usamos aqui? Nós usamos aquela lei dos senos, tá? Então, vamos lá. No primeiro triângulo que nós temos, eu vou escrever aqui de novo porque a imagem tá bem ruim. Então, nós temos o triângulo Q, deixa eu voltar aqui. Nós temos o triângulo QTR. O que vai ser a área dele usando aquela fórmula que eu passei para vocês anteriormente? O que vai ser a área do QTR? Olha aqui onde que tá o QTR. QTR. Olha só. Presta atenção. Aqui tá chamando de Azinho, tá vendo? Azinho. Aqui é o Dzão. Aqui tá chamando de B, então aqui é D menos B, Dzão menos B. Então, a área desse triângulo, gente, pode ser calculada fazendo o seguinte, pegando o valor de A, multiplicando por esse outro lado aqui, que vai ser Dzão menos B, vezes o seno de alfa dividido por 2, né? Então, é metade de um lado vezes o outro lado, vezes o seno de alfa. Tudo bem? Então, essa é a área Q do triângulo QTR. Aí, essa daqui, gente, ó. O mesmo raciocínio foi feito para todos os outros triângulos, tá? Então, a gente tem também a área do triângulo RTS, tem também a área, que é essa aqui, ó, RTS. Tem também a área do PTS, que é essa daqui. E tem também a área do QTP, que é essa daqui. Tá bom? Aí, vocês observam que aqui, tá vendo que tem assim, ó, seno de 180 menos alfa? É porque se aqui é alfa, gente, esse lado de cá vai ser 180 menos alfa, né? Porque aqui daria 180. Certinho? Então, só usou aquela regrinha lá para calcular a área que eu passei para vocês anteriormente, que é a medida de 2 lados, vezes o seno do ângulo formado por eles, dividido por 2, tá? Considerando que o seno de 180 menos alfa é igual a seno de alfa, porque lá no ciclo trigonométrico, gente, o seno é no eixo Y, né? Aqui é o seno.
O seno de um ângulo que está no primeiro quadrante é igual ao seno do ângulo que está no segundo quadrante menos ele, né? Na verdade é 180 menos ele. Não é? Se aqui, por exemplo, é 60 e aqui fosse 60, o seno desses dois ângulos é igual. Então, o seno de alfa é igual ao seno de 180 menos alfa, né? Isso lá pelo círculo trigonométrico. Aí, o que foi feito aqui? O cálculo prossegue dessa forma. Então, olha só. Observe o que foi feito aqui. Onde tem seno de 180 menos alfa, foi substituído por seno de alfa, porque é a mesma coisa, né? Então, ficou meio, olha, esse meio foi colocado em evidência. Seno de alfa, porque tem seno de alfa aqui, tem seno de alfa aqui, porque esse aqui é a mesma coisa que seno de alfa, né? Tem seno de alfa aqui e tem seno de alfa aqui. Então, foi colocado em evidência. Que multiplica. O que sobrou daqui? A vezes D menos B. Mais, o que sobrou daqui? D menos B vezes Dzinho menos A. Mais, o que sobrou daqui? B vezes C vezes D menos A. Mais, o que sobrou daqui? O AB. Certo? Então, aí aqui repetiu, olha, meio vezes seno de alfa vezes. Aí, observe, aqui, gente, olha só foi desmembrando o que foi dado aqui, olha. A que multiplica. O que nós temos aqui? Dzão menos B mais Bzinho. Porque aqui, olha, é como se eu tivesse colocado o A em evidência. Tá bom? É como se eu tivesse colocado o A em evidência. Então, vai dar isso aqui, eu vou cancelar menos Bzinho com mais Bzinho. Mais o D menos A, que é esse aqui, ó. Ok? Vezes o D menos Bzinho mais Bzinho. Isso aqui, gente, é como se eu tivesse colocado D menos A em evidência. Então, observe. Aqui é como se eu tivesse colocado o A em evidência e aqui como se eu tivesse colocado o D menos A em evidência. Aí, cancelou. Então, ficou A que multiplica Dzão, que sobrou aqui, mais o D menos A que sobrou aqui, vezes o Dzão. Repete aqui. Aqui é como se fosse o Dzão em evidência, A mais Dzinho menos A. Cancelou, sobrou só o Dzinho. Então, meio vezes seno de alfa vezes Dzão vezes Dzinho. Então, olha, é meio chato isso aqui, né, gente? Coisa chata, né? Eu sei que é chato. Não precisa de você decorar isso aqui, é claro que não precisa, tá? Mas eu preciso passar para vocês só para vocês saberem de onde vêm as fórmulas. Porque ficar decorando fórmula sem saber de onde vem é muito chato também, né? Mas olha só, qual que é a fórmula então para a gente calcular a área do quadrilátero? Metade do seno de alfa. O que é o seno do alfa? O ângulo formado pelas diagonais, tá bom? Vezes o produto das diagonais. Então, veja bem. Se a gente tem aqui um triângulo, um quadrilátero qualquer. Aí, vamos supor que você tenha a medida dessa diagonal, a medida dessa diagonal e esse ângulo aqui. Então, o que vai ser a área desse quadrilátero? Vai ser essa diagonal vezes essa diagonal, vezes o seno desse ângulo, dividido por 2. Então, tá vendo? Nem é tão difícil a fórmula. É chato só para saber de onde que ela vem, né? Então, multiplica as diagonais pelo seno do ângulo formado pelas diagonais e divide tudo por 2. Essa é a formulazinha para calcular a área do quadrilátero. Ok? Agora, vamos pegar um pequeno resumo aqui da lei dos senos e da lei dos cossenos. Porque o principal, gente, olha, nós vimos lei dos senos, vimos lei dos cossenos, vimos a área do triângulo em função de um ângulo, né? E vimos a área do quadrilátero em função das diagonais e do ângulo formado por elas. Mas o principal aqui dessa aula é lei dos senos e lei dos cossenos. Isso aqui vocês não podem deixar de estudar, tá bom? Então, vamos ver um pequeno resumo aqui. Bom, gente, então aqui, isso aqui tá na apostila também, tá? Tudo que eu passei pra vocês aqui é tudo print lá da apostila que eu peguei, tá? A lei dos senos e a lei dos cossenos. Então, guardando aí, lei dos senos. O que é a lei dos senos? A medida de um lado do triângulo
está para o seno do ângulo oposto a ele, assim como a medida de outro lado está para o seno do ângulo oposto a ele, assim como a medida de outro lado está para o seno do ângulo oposto a ele, e isso é igual a 2 raios, tá? Então, olha só, sempre vai ser igual a 2 raios, e sempre vai ser um lado oposto ao ângulo um lado é proporcional ao seno do ângulo oposto a ele. Então, se aqui for pegar o Azinho, vai ser o seno do Azinho. Se for o Czinho, é o seno do Czinho. Se for o Bzinho, é o seno do Bzinho, tá bom? E isso é sempre igual a 2 raios. Essa é a lei dos senos. A lei dos cossenos, lei dos senos vai ter seno, né? Lei dos cossenos tem cosseno. Então, a lei dos cossenos é a medida de um lado ao quadrado, vamos pegar o A, por exemplo, é igual. A primeira parte, a gente até lembra o teorema de Pitágoras, né? Olha só, B ao quadrado mais C ao quadrado, sempre menos, olha, menos 2 vezes a multiplicação deles, vezes o cosseno do ângulo formado por eles. Então, se o Azinho tiver isolado, então a gente vai usar o cosseno do Azão. Se o Bzinho tiver isolado, a gente vai achar o Bzinho, né? Bzinho ao quadrado, vai usar o cosseno do Bzão, tá bom? Então, guardem assim, olha só. Na lei dos senos, gente, a gente usa a lei dos senos quando envolve 2 lados e 2 ângulos. Porque às vezes a gente pega a questão para fazer e fica assim, eu não sei se aqui eu uso lei dos senos ou lei dos cossenos. Então, você vai lembrar o seguinte, a lei dos senos é quando envolve 2 lados e 2 ângulos. Ou raio, né, gente? Porque se falar do raio da circunferência também, né? Agora, a lei dos cossenos envolve os 3 lados e 1 ângulo. Então, na questão, quando envolve 2 lados e 2 ângulos, lei dos senos. Envolve 3 lados e 1 ângulo, lei dos cossenos, tá bom? Aí, gente, é claro que assim, por exemplo, aqui na lei dos senos, como envolve 2 lados e 2 ângulos, às vezes vai te dar um lado, 2 ângulos e vai te pedir o segundo lado. Ou então vai te dar 2 lados, 1 ângulo e vai te pedir o segundo ângulo, certo? Na lei dos cossenos, é 3 lados e 1 ângulo. Então, às vezes vai te dar os 3 lados e pedir um ângulo. Ou então vai te dar 2 lados, 1 ângulo e pedir o terceiro lado. Certinho? Então, é isso. Encerramos. Essa aula é um pouco teórica, assim, né? É um pouco chato mesmo ficar vendo essas fórmulas. Mas é importante a gente ver também, né? E na próxima aula, na aula de quinta, nós vamos fazer questões. Eu vou fazer para vocês, nós não, né? Eu vou fazer videoaula, vou gravar uma videoaula com as 20 questões das 2 aulas, tá? As 10 questões da aula 18 e as 10 questões da aula 19, certinho? Qualquer coisa, vocês vão me perguntando pelo WhatsApp, tá? Beijo!